Nós somos graduandas do curso de Pedagogia da Uninter. Estamos aqui hoje para entrevistar a professora Rosélia sobre a inclusão. Eu sou a Thelma. Eu sou a Elisa. E eu sou a Karina. Rosélia, boa noite. Existe uma grande diversidade de deficiências e isso traz um grande desafio. E os professores argumentam não estar preparados para esse desafio de incluir esse aluno. Qual que é a sua opinião? Esse professor realmente não está preparado? Gente, boa noite. Olha, ninguém, muito menos os professores, estão preparados para lidar com tamanha diversidade. O que cabe a nós é buscarmos formação e informação adequadas para lidar com a diversidade. Na sua opinião, a escola vem adotando medidas excludentes ao tentar lidar com as diferenças ou não? A escola tem conseguido atingir esse ideal de uma escola realmente inclusiva? Olha, gente, na minha opinião, a inclusão que existe hoje em dia nas escolas, ela é 100% excludente. Porque a maior parte das crianças da inclusão, elas são excluídas de todas as atividades mais importantes da escola. Por exemplo, se as crianças vão fazer um passeio para o zoológico, aí começa, não, então os hiperativos não vão, porque senão eles vão começar a correr lá. Então, os cadeirantes não vão porque o ônibus não comporta o transporte dessas crianças. E aí vai ter uma apresentação, é uma rodinha, uma roda de conversa, eles sempre ficam à parte do processo. Bem, em sua opinião, como tem sido funcionada a parceria entre o professor e os auxiliares de inclusão nesse processo? Bom, gente, ao meu ver, o auxiliar de inclusão, ele deveria atuar em parceria com o professor da seguinte forma. Se eu tenho uma criança na sala com inclusão, o que o meu auxiliar vai fazer? Ele vai auxiliar as outras crianças para que eu possa dar um suporte maior para aquela criança da inclusão. Só que na realidade não é isso que acontece. Na maior parte das vezes, a criança da inclusão está tendo atividade, a criança da inclusão ela vai ficar isolada no canto lá com o auxiliar. E aí, às vezes, o auxiliar até tem vontade de desenvolver alguma coisa com a criança, mas ele não pode fazer porque ele não é professor. E ainda tem o outro lado, porque muitas vezes o auxiliar de inclusão acaba virando o secretário do professor. Então, se é uma criança que tem paralisia cerebral, vão colocar o menino lá no cantinho, lá na cadeira de rodas, e aí o auxiliar de inclusão vai recortar papel, vai montar painel para o professor, vai encapar a caixa e a inclusão mesmo fica à margem. Você tem observado que ao longo da sua trajetória profissional, se os professores, de uma forma geral, têm levado em conta a necessidade dos alunos especiais na hora de planejar suas aulas? E a necessidade educacional do aluno, ela tem ficado em segundo plano? Olha, é muito triste, mas a maior parte dos professores não planeja suas atividades. Eles ficam guardando as atividades de um ano para o outro e reaproveitando aquele material e não planeja nada de novo. E quanto à criança da inclusão, é pior ainda, eles não pensam em nada e aí a criança às vezes assim, para colorir um desenho, nem o xerox para aquela criança é tirado, porque eles vêm com o argumento, ele não vai dar conta mesmo. E na sua opinião, que atitudes podem ser adotadas para que alcancemos uma realidade inclusiva? Olha, pode parecer um retrocesso, mas na minha opinião, a melhor coisa seria voltar com as escolas especiais. Porque a escola regular, ela não tem o mesmo aparato que as escolas especiais tinham, tanto de profissionais como de materialidade, de tudo que a criança precisa para se desenvolver. Então eu acho que deveria inverter a ordem. Vamos colocar as crianças para aprender nas escolas especiais e socializar em uma parte do tempo nas escolas regulares. Muito obrigada pela sua atenção. Boa noite a todos. Boa noite. Obrigada a vocês.